a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus vos abençoe. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar mais uma noite na casa do Senhor. Que é sempre bom a gente estar na casa do Senhor, né, irmãos? O salmista disse que é melhor a gente estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então não tem lugar melhor do que a presença de Deus, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Nambala, meu amigo já há anos, há muito tempo, um amigo, um irmão que Deus presenteou, trouxe de fora para presentear esse país. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe o profeta Isaac, sua esposa, irmão Ladislau, Deus abençoe, que Deus abençoe a igreja, pastora divina, que a unção de Deus sempre continue nessa garganta aí da profeta, e Deus continue usando sua vida cada vez mais através desse louvor abençoado em nome de Jesus, amém? Abra comigo lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Conforme você for encontrando, você confirma com um brado de glória. E aquele que não encontrou, dá um brado de EBD. É só EBD para ajudar, né, Márcio? Onde fica Êxodo? É o segundo livro da Bíblia, para ficar fácil. Êxodo, capítulo de número 3, o versículo de número 10. Nos diz assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tires do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Estamos nessa noite no culto de missão, culto de missões. E o que é missão? Missão nada mais é do que uma incumbência dada a uma pessoa por outra. Uma pessoa vai dar uma tarefa para outra executar. Isso é uma missão. E sempre a missão é outorgada para mim ou para a sua vida através de uma pessoa que ela está acima da gente, ou um cargo que é colocado em nossas mãos. E quando o nosso irmão entrou em contato conosco, primeiro o pastor, o Senhor já falara comigo nesse texto, e eu queria trazer aquilo que o Senhor falou comigo. Mas antes eu gostaria que você me ajudasse, olhasse para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: para fazer missões é preciso ter estrutura. Se ele não entendeu, fala mais uma vez, só para ele não esquecer. Para fazer missões é preciso ter estrutura, porque sem estrutura a gente não consegue nada. A Bíblia vai nos dizer que Deus chama Abraão, ainda quando era Abrão. E no chamado de Abrão, Deus faz uma promessa com 7 bênçãos. Só que a promessa de Deus, ela é condicionada. A promessa de Deus, ela é sempre condicionada. Para sempre cumprir uma promessa de Deus na nossa vida, sempre tem a condição. Deus, ele não vai te obrigar, mas ele vai condicionar a promessa a acontecer na minha e na sua vida. E qual era a condição para a promessa acontecer na vida de Abrão? Era para que ele saísse, deixasse a casa do seu pai, para que ele deixasse a parentela. Deus só deu uma condição para ele: deixa a casa do seu pai, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E é sabedor de todos que onde Abraão habitava com seu pai era um lugar de idolatria, era um lugar de fabricação de ídolos, de idólatras.
E logo quando nós falamos de idolatria, de ídolos, nós estamos falando de algo que é de engano, nós estamos falando que é algo de mentira, que não tem verdade ali. Então a condição de Deus para que acontecesse as bênçãos na vida de Abrão, era para que ele deixasse a mentira, era para que ele deixasse o engano. Tudo aquilo que era de falso na vida dele, ele tinha que deixar. Tudo aquilo que era de mentira, ele tinha que deixar. E Deus falou para ele: eu quero que você vá para um lugar que eu vou te mostrar. E o lugar que Deus mostrar era o lugar onde Deus tinha preparado. Deus só vai te levar para um lugar que Ele te prepara quando você entender qual é a condição que Deus coloca na tua vida. E a Bíblia diz que agora Abrão atende ao chamado de Deus. E Deus agora cumpre a promessa na vida de Abrão, ainda com 100 anos. Abrão tem o seu filho Isaque. E depois o seu filho Isaque vai gerar o outro filho, a Jacó, a qual também recebe a mesma promessa por herança de Abrão, onde Jacó vai gerar 2 filhos. E desses 2 filhos, a Bíblia vai dizer que agora dos 12 filhos, um por nome de José, ele vai ser cativo no Egito, por causa da inveja dos seus irmãos dentro da sua casa. Por causa da inveja dos seus irmãos, ele vai ser vendido para o Egito. E quando ele é vendido para o Egito, agora ele está preso, cativo, no cativeiro. Mas a Bíblia disse que no Egito ele é honrado. No Egito ele é levantado como governador do Egito. E a Bíblia vai dizer que agora ele, como governador, ele manda buscar a tua família para que venha viver com ele. Ele manda chamar o teu povo para que venha viver com ele, porque é sabido que a fome alcançar a terra de Canaã, que é a terra onde Deus prometeu para o seu povo. E agora o povo deixa Canaã e vai habitar no Egito, onde está José. E a Bíblia diz que agora José começa a cuidar do seu povo, cuida do seu pai, cuida da parentela. Por volta de 70 pessoas era o número que entrou no Egito quando José estava governando ao Egito. E a Bíblia diz que o povo começou a multiplicar, que o povo começou a crescer, que o povo começou a aumentar. E coisa boa é quando o crente se ajunta, porque quando o crente se ajunta, não tem o que diminui, mas tem o que acrescenta, tem o que aumenta. Eu vou repetir: coisa boa é quando o crente se ajunta. Eu não estou falando do evangélico, eu não estou falando do gospel, mas eu estou falando do crente, porque quando o crente se ajunta, aumenta. Quando o crente se ajunta, acrescenta. Aumenta o que? Aumenta a oração, aumenta o poder, aumenta a presença de Deus. Quando o crente de verdade se ajunta, aumenta na adoração. Quando o crente de verdade se ajunta, aumenta na unção de Deus. Porque quando o crente se ajunta, pode até ser 2, pode até ser 3, mas ele sempre está no meio. E onde ele está, sempre alguma coisa de diferente acontece na reunião dos crentes. Começou a crescer, começou a aumentar. E a Bíblia vai dizer que José agora veio a morrer, veio a falecer. Também morre o faraó que tinha levantado José, e o próximo que veio não conhecia José, não considerava a história. E a Bíblia vai dizer que agora esse faraó vai ficar preocupado, porque vê que o povo está crescendo demais. E ele vai dizer: então nós vamos agora começar a colocar carga nesse povo para ver se eles diminuem, porque se eles continuar crescendo, eles vão se rebelar contra a gente, e eles vão tirar nós do poder. E a Bíblia diz que o povo agora começa a sofrer nas mãos de Faraó. E a Bíblia começa a dizer que agora o povo começa a ser oprimido por Faraó no Egito. E agora o povo está vivendo na opressão por Faraó no Egito. E nós sabemos, quando nós falamos de Egito, nós estamos falando do mundo que está lá fora. E quando eu falo do mundo lá fora, não só porta fora, mas fora da presença de Deus.
Quando nós falamos do mundo que está fora da presença de Deus, ou aquele mundo que já está no maligno, nós estamos falando do Egito. E nós sabemos o quanto o Faraó tem oprimido o povo no Egito. E nós sabemos o quanto o Faraó tem castigado o povo no Egito. Nós temos visto o quanto o Faraó tem escravizado o povo no Egito. Mas Deus é fiel, porque a palavra vai dizer que lá do alto do céu o Senhor contemplou o sofrimento do povo no Egito. O Senhor viu a opressão do povo no Egito. O Senhor viu a escravidão no Egito. E por quanto ele viu, parece que vejo ele se levantando do trono e está falando agora com a Trindade: eu preciso descer para resolver uma situação naquele lugar, porque o meu povo está sendo oprimido, porque o meu povo está sendo escravizado, e eu preciso resolver. Parece que a Trindade agora vai olhar e vai dizer: mas o que o Senhor vai fazer? Eu vou descer, mas eu vou usar eu preciso usar alguém para tirar a opressão do povo. Eu já vou começar dizendo que Deus, ele sempre vai usar para livrar alguém da opressão. Deus sempre vai usar para tirar alguém, meu Deus, do sofrimento. Deus sempre vai usar para tirar alguém da servidão. E se esse está aqui nessa noite, eu sou o primeiro. Deixa eu ver quem é o segundo, deixa eu ver quem é o terceiro, deixa eu ver quem é esse que Deus vai usar. A Bíblia diz que agora Deus, ele dá um filho a um casal de levitas, e debaixo de uma ordem de Faraó nasce este menino. E a Bíblia não fala o nome do menino, só fala que nasce o menino. A Bíblia diz que o menino ficou escondido por 3 meses, porque a ordem de Faraó era para matar todos os meninos que nascessem. E por 3 meses ele ficou escondido. E o engraçado é como se consegue esconder uma criança por 3 meses. Porque quando é a hora de trocar a fralda da criança, até o vizinho da segunda casa ouve a criança alarmando que está na hora de trocar. Se deu fome na criança, então talvez o quarteirão todo escuta a criança clamando que está com fome. E agora, como que guarda uma criança por 3 meses? Como é que esconde por 3 meses? E passados os 3 meses, a Bíblia diz que ela não pôde esconder mais. E agora ela coloca ali dentro de um cesto. Ela prepara um cesto, coloca no Nilo. E a Bíblia diz que a filha de Faraó vai encontrar essa criança no cesto, vai encontrar essa criança no Nilo. E olha o interessante, a criança ficou escondida 3 meses, e durante 3 meses ela não abriu a boca para chorar. Durante 3 meses não ouvia um ruído da criança. Mas quando a filha de Faraó o encontra, é o momento dele dar o brado, é o momento dele abrir a boca. Você não está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está mandando eu dizer para você: tem momento que nós temos que ficar escondido, de boca fechada, quieto no nosso canto, quieto no nosso lugar. Porque se a gente abre para a boca para falar, vamos falar na hora errada, no dia errado, para a pessoa errada, no lugar errado. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então espera o tempo de abrir a boca, espera para falar, espera para falar, porque no tempo certo Deus exalta. E a Bíblia diz que agora, depois que ela pega o menino, agora o menino vai receber o nome. Depois que ele abre a boca, que ele recebe o nome. Porque tem gente que quer ser conhecido de qualquer jeito, quer ser conhecido de qualquer maneira, quer fazer de tudo para ser conhecido.
É igual o Acabe, quer fazer aliança com Josafá, porque Josafá é crente, eu não sou, vou fazer aliança com ele para ver se o negócio fica bom para mim. Tem gente que procura a fama de tudo qualquer jeito. Só que preste atenção, ele só foi chamado pelo nome quando deu tempo dele abrir a boca. E a Bíblia diz que agora ele volta para a casa da sua mãe, a sua mãe amamenta ele, e quando acaba o período de amamentação, a Bíblia diz que agora ele volta para o palácio de Faraó. Moisés é criado, Moisés é instruído, Moisés é treinado a viver como o egípcio. Ele aprende todas as coisas do Egito. Ele tem toda a ciência do Egito. Ele tem toda a astúcia do Egito. Ele tem as artimanhas do Egito. Só que o sangue dele, eu repito, o sangue dele é de hebreu. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Ele tem todas as características do Egito, mas o sangue que corre sobre ele ainda é de hebreu. Você pode não ter entendido, mas deixa eu traduzir, porque talvez você está julgando alguém pelo jeito que anda, pelo jeito que fala, mas preste atenção, porque ainda talvez o sangue de Jesus pode estar sobre a vida dele, pode estar sobre a vida dela. Não é porque é daquele jeito ou de outro. Se tem o sangue, ainda tem a promessa. A Bíblia vai dizer que uma certa feita, Moisés agora andando no meio dos hebreus, ele vê um soldado. E o soldado egípcio agora começa a espancar um dos seus irmãos hebreus. E ele fica numa ira tamanha, que a Bíblia vai dizer que agora ele mata esse soldado. E essa notícia chega até o ouvido de Faraó. E a Bíblia nos conta que agora Moisés foge, para que ele não seja morto. Na idade de 40 anos, Moisés foge do Egito e ele vai agora para o deserto. E a Bíblia diz, profeta Isaac, ele está no deserto de Midian. E no deserto de Midian, ele vai conhecer a sua esposa Zípora, também o seu sogro e também as suas cunhadas. E agora ele começa a viver na casa do seu sogro. E o seu sogro agora começa a colocar Moisés por pastor de ovelha. Outrora ele estava no trono do palácio. Outrora ele estava numa cadeira confortável. Outrora ele dormia numa cama de pena de gansos. Outrora a roupa dele era de linho fino. Outrora ele tinha todo tipo de ouro. Outrora ele tinha água gelada a hora que ele queria. Não precisava levantar para ir na geladeira, bastava bater palma que a água chegava. Outrora ele não tinha esse ar condicionado na tomada, mas era só bater palma que vinha alguém para ventilar e refrescar. Mas agora ele já não está mais no palácio, agora ele já não tem mais ar condicionado. Agora Moisés, ele não está mais no conforto, mas ele está no deserto. Mas é no deserto que Deus começa a mudar a história de Moisés. É no deserto que Deus começa a mudar a vida de Moisés. O que você está dizendo, evangelista? Eu estou dizendo que é momento de sair do conforto, é tempo de sair da zona de conforto. Deus não quer você na zona de conforto. Se você quer que Ele mude a tua história, deixa a comodidade, deixa o conforto e vai fazer a obra da maneira que Ele manda. Enquanto eu fico no conforto, Deus não olha para mim em nada. Mas quando eu saio do conforto, Deus se levanta. A Bíblia vai dizer que uma certa feita ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro, ao pé do Monte Horebe. E enquanto ele está pastoreando, a Bíblia diz que ele tem uma visão. E qual é a visão? Ele vê uma sarça
Essa sarça está pegando fogo, mas não está sendo consumida. Mas preste atenção, que a sarça chama a atenção de Moisés. Enquanto ele está passando com as ovelhas e ele vê a sarça chama a atenção. Ele para e ele pensa: então eu vou me virar para ver, porque eu não acreditei no que eu vi agora. E quando ele se vira para ver a sarça que está pegando fogo, acredito eu que agora o coração dele, o desejo é dele se aproximar. Mas quando ele pensa em dar um passo, o Senhor já diz: espera aí, Moisés. Eu estou dizendo que ele não falou que ia, mas ele pensou, porque Deus, ele conhece o teu pensar. Ele sabe o teu caminhar, mas ele sabe o teu pensar. E antes de você abrir a tua boca para falar, ele já sabe o que você quer falar. Antes de você abrir a tua boca para expressar algo, ele já sabe o que você quer dizer. E no desejo do coração de Moisés, enquanto ele estava querendo, o Senhor fez ele parar. O Senhor disse: Moisés, para agora, Moisés. Espera aí, Moisés. Para agora. Aleluia. A voz saiu do meio da sarça para falar com ele e disse: antes de você vir, tira agora a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. O lugar onde você está pisando é lugar santo. Não é de qualquer maneira que você vai entrar na minha presença. Tira a sandália. Eu não vou falar que a sandália que ele estava calçada era uma sandália do Egito. Eu não vou falar isso, porque podia até ser uma sandália boa que durava mais de 40 anos e ele estava calçando essa sandália. Mas eu vou dizer que Deus estava mostrando para ele que para entrar na presença eu preciso ter respeito. Se eu não tenho respeito, eu não sou digno de entrar na presença. Se eu não tenho respeito, não tem como eu entrar e participar da presença. Por isso a Bíblia vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ele está dizendo: veja bem como você anda, veja bem o que você faz, veja com quem você anda. Não entendeu ainda? Eu vou melhorar para você. Deus disse: tira a sandália, porque a terra é santa. Ele está dizendo: para entrar na minha presença precisa ter santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém tem comunhão com Deus. Sem santidade não tem como entrar na presença de Deus. Moisés, se quiser entrar na minha presença, tira a sandália. Tira a sandália. Não entendeu? Tem muita gente que só quer pregar, quer cantar, quer profetizar, mas não tira a sandália, não respeita o outro, não respeita o próximo. Quer pregar? Tira a sandália, rapaz. Quer cantar? Tira a sandália. Quer profetizar? Alabaraia, sai. Tira a sandália para entrar na presença dele. É um tal de que eu prego mais do que o Nambala. Tira a sandália, rapaz. Prega mais do que ninguém. Quem prega é o Espírito Santo. Olha aí. Meu Deus. Fala tudo, é um tal de querer mostrar que canta mais do que a irmã, do que o irmão canta nada, meu irmão. Eu quero ver se o Deus fizer igual fez com Zacarias, o que vai cantar. Tira a sandália. Alaparaia, sai. Eu não sinto a presença, então está precisando tirar a sandália. Eu não consigo participar desse manto da glória, então está precisando tirar a sandália. Porque para participar eu preciso tirar a sandália. Eu tenho que tirar a sandália. Moisés, ele ficou impressionado com aquilo, profeta Isaac. Só que ele não ficou impressionado pela voz que saiu, mas pelo fogo que estava na sarça. E Deus está dando uma lição para Moisés, porque a sarça pega fogo, mas não queima, não consome. O que Deus está mostrando para Moisés?
Quando você tirar a sandália para entrar na minha presença, eu começo a trabalhar na tua estrutura. Porque não adianta ter fogo e não ter estrutura. Não adianta queimar e não ter estrutura. Tem fogo para falar língua estranha aqui, lá fora cai no adultério, não tem estrutura. Tem fogo para glorificar aqui, lá fora quer ficar tomando cachaça, não tem estrutura. Mas a palavra de Deus nessa noite Ele vai dar estrutura para você. Nessa noite tem estrutura, Ele vai mandar estrutura para você. Não adianta eu ter fogo e não ter estrutura. Deus disse: Moisés, para. Tira agora a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é lugar santo. Eu vejo Moisés tirando as sandálias, porque a Bíblia diz que ele cobriu o rosto. Ele entendeu o recado. Porque além de respeito, o tirar a sandália fala da humildade. E Moisés está entendendo o recado, porque por mais que ele estava no deserto, talvez ainda dentro dele ele se considerava um príncipe do Egito. Por mais que ele estava no deserto, ele achava que ele ainda era príncipe do Egito. Evangelista, o que você está dizendo? Eu estou pregando para você que teve um filho que estava na casa do Senhor e hoje está no Egito. Eu estou pregando para você que teve um esposo que estava na casa do Senhor e está no Egito. Deixa ele pensar que ele é príncipe do Egito. Deixa ele pensar que ele estava abafando no Egito. Deixa ele pensar. Enquanto ele pensa lá, Deus está agindo aqui. Enquanto ele acha que pode fazer lá, Deus está fazendo aqui. Evangelista, eu não estou entendendo. Enquanto você adora Ele na presença, Deus se manifesta na vida dele lá onde ele está. Ele pode estar na biqueira, Deus está manifestando. Ele pode estar no boteco, Deus está manifestando. Ele pode estar no cárcere, é Deus manifestando. Porque enquanto você adora a palavra sai e grite que biácia, enquanto você adora aqui, Deus opera lá. Alabaia sai. Ele tira a sandália, ele esconde o rosto. E é linda a expressão de Deus, porque Deus vai dizer: e agora vem. É o texto que nós lemos. Enquanto ele está com a sandália, Deus disse: não venha, porque aqui você não pode pisar assim. Mas agora ele tira a sandália, ele se humilha, e Deus diz: agora vem. Agora Deus chama Moisés: vem. Parece que vejo Moisés olhando para a sarça e dizendo: pois não, Senhor, o que tu queres? Eis-me aqui. Moisés, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão? Eu vou te enviar para o Egito. Para onde? Para onde? De onde ele tinha fugido. Porque Faraó queria matar ele. E passado mais de 40 anos, até porque o Faraó que assumiu, também que crescera com ele, já imaginou, Moisés já até morreu. Se ele não voltou até umas alturas dessa, é porque ele está morto. Acabou para Moisés. Não tem jeito para Moisés. Faraó está tranquilo porque Moisés morreu. Moisés está morto.
Mas enquanto o faraó acha que Moisés está morto, Deus está levantando ele diante da sarça. Enquanto o faraó acha que ele está morto, Deus manifesta a glória dele diante da sarça. Enquanto o faraó acha que ele morreu, Deus está pegando ele pela mão, está mostrando para ele o caminho. Não entendeu? Deixa eu traduzir para você, igreja. Enquanto alguém está dando decreto de derrota, Deus está dizendo: eu sou contigo, eu sou com você. Enquanto alguém já acha ou diz que não tem mais jeito, Deus muda o decreto. Enquanto alguém está profetizando, para ele é o fim, para ela é o fim, Deus se levanta e diz: para você é o fim, mas para mim agora é o começo, é o começo, é o começo. Alabarayassai. O que ele decreta fim, Deus coloca como começo hoje. Glória, já estou encerrando. Eu vou te enviar para o Egito. E Moisés significa o quê? Tirado das águas. Eu quero que você preste atenção, que o Moisés, ele é tirado das águas, mas eu não vou fazer tirado das águas. Mas Moisés, ele é será que alguém entendeu do tirado das águas? Eu vou repetir o significado do nome Moisés. Se você não entendeu, eu vou fazer melhor. Pela autoridade que me foi concedida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu ver se tem algum Moisés aqui. Tem algum Moisés que foi tirado das águas? Tem. Então essa palavra é para você, Moisés. Essa palavra de Deus é para você. Deus quer te enviar para o Egito. Para quê? Para tirar o povo do cativeiro, para tirar o povo da amargura, para tirar o povo da servidão. Moisés, Deus quer usar a tua vida. Para que Ele quer usar a minha vida? Para tirar o povo que está sendo oprimido. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vou aliviar. Para ele chegar até Jesus, vai usar Moisés, 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 vai usar Moisés. Está entendendo? Vai usar Moisés, vai usar Moisés, vai usar Moisés. Mas o que Deus disse para Moisés? O tema deste culto: ide e pregai. Aí Moisés vai fazer igual Jeremias. Jeremias: eu sou uma criança. Moisés: quem sou eu para poder levar a palavra para Faraó? Quem sou eu para poder pregar para todo esse povo? Como que eu vou chegar lá e vou falar assim: o Senhor Deus me enviou para pregar para vocês? Aí eles vão perguntar para mim: mas qual que é o nome desse Deus? Que nome eu vou dizer? Aí ele vai dizer: Moisés, você fala com o eu sou te enviou. A conversa está sendo dentro da sarça. A Bíblia diz que foi o anjo do Senhor que fala com Moisés de dentro da sarça. E a palavra anjo, ela tem um A maiúsculo. Então logo nós entendemos que isso é uma teofania, ou uma manifestação de Jesus em uma outra forma, para poder falar com alguém do tempo antigo. E você afirma que é Jesus? Eu afirmo, não uma, mas 7 vezes. Por que 7? Porque ele disse: o eu sou
te enviou. E como você vai provar? Isso é para quem lê Bíblia. Eu começo a provar agora. A Bíblia vai nos ensinar que no livro que João escreveu, ou no Evangelho que é escrito por João, Jesus é o eu sou. E não é o eu sou por apenas uma, mas ele é 7 vezes o eu sou. Onde está isso? Ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Ele vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Ele vai dizer: eu sou. Está entendendo? Quem te envia é o eu sou. Não é homem, não é mulher, mas o eu sou te envia nessa noite. Então vai, Moisés. Delebaraiaçai. Tá bom, Senhor, se vocês não acreditar em mim, vai, porque eu sou contigo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: você não está sozinho. Por mais que você ache que Deus te abandonou e te deixou sozinho, Ele não te abandonou nem te esqueceu. Ele é contigo. Ah, mas Ele não responde às minhas orações. Fica tranquilo, porque quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Encosta numa construção e vai conversar com o servente do pedreiro. A obra não rende, para. Ele para conversar, não rende a obra. Então enquanto Deus não está falando, Ele está trabalhando. Ele está na obra. O Senhor é contigo, Moisés. Então vai, ide e anunciai. Mas Deus estava dando uma amostra para Moisés naquela sarça, que para ele fazer missão, ele precisava de estrutura para suportar o que vinha sobre a vida dele. E o que é que vinha sobre a vida dele? É algo que é maior do que o que estava no Egito. E eu vou traduzir para você, Moisés, que está aqui nessa noite. Porque o que está na tua vida é maior do que o que está lá fora. O que está em você é maior do que o que está no mundo. E Deus quer te estruturar para que você vença o que está lá fora. Deus quer te dar estrutura. E qual é a estrutura? Já que não tem sarça no dia de hoje, como é que eu vou me estruturar? Como é que eu vou receber estrutura da parte do Senhor? João que batizava, ele batizava e falava: eu batizo com água, só para o arrependimento. Ele está dizendo: eu faço o natural. O natural está na minha mão fazer. Só que depois de mim está vindo aí, que Ele é antes de mim. Por que antes? Porque Ele é o da sarça. Por que Ele é o da sarça? Porque Ele é o Deus do fogo. E como Ele vai confirmar isso? Ele vai dizer: tem um que vem depois de mim, que ele é antes de mim. E quando ele vai batizar, não vai ser só com água, mas vai ser com o Espírito Santo e vai ser com fogo. Vai ser com o Espírito Santo e vai ser com fogo. E quando isso vai acontecer, ele vai dizer aos discípulos: agora, antes de subir aos céus, fica aí em Jerusalém. Eu vou repetir o que Jesus disse: fica em Jerusalém. Ele não está falando para sair de Jerusalém, Ele está mandando ficar em Jerusalém. Até quando, Jesus? Até que do alto seja revestido de poder. A palavra poder tem no grego dunamis. Dunamis, ela é como se fosse uma fonte de energia que é gerada de dentro para fora. É uma dinamite. Repara
hora que a dinamite, ela não explode de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E tudo que age da parte de Deus é de dentro para fora. Deus está mostrando para Moisés: o que você vê aqui é por fora, mas eu vou colocar isso dentro de você. Eu vou colocar dentro de você, Moisés. Eu vou colocar dentro de você. E tu serás testemunha, não só aqui, Alabaraiaçai, na Judeia, mas em Samaria e nos confins da terra. Quer fazer missão? Fica em Jerusalém até que ele te revista de poder. Vamos colocar de pé para nós orar ao Senhor. Dá uma olhada para o seu irmão, diga para ele como profeta: Deus vai te dar a estrutura. Nem eu recebi, irmãos. Se eu dependesse dessa profecia, eu ia embora rastejando. Seja como profeta, aponta o dedo para o seu irmão e profetiza: Deus vai te dar a estrutura. Seja ousado, Deus vai te dar a estrutura. Se ele não acreditou, pega na mão dele, pega na mão dele, provoca ele, dá uma chacoalhada nele e fala: Deus está te dando estrutura hoje. Está entendendo? Se ele não entendeu, eu vou traduzir: chacoalha ele, chacoalha. É para ele ficar irritado mesmo. Ele tem que ficar irritado, porque Deus te trouxe nessa noite para isso, para te dar um chacoalhão aqui. É hora dele te chacoalhar. Ele veio para te dar um chacoalhão, para te despertar e mostrar para você que ele está te dando a estrutura hoje. Hoje ele te dá a estrutura para a missão. Vamos orar. Meu Deus. Feche os teus olhos. Pode chamar? Eu, com a autorização dos irmãos, a igreja pode vir aqui à frente. Pode vir. Pode vir em Jerusalém. Eu quero que você entenda, irmãos, que a história de Moisés tinha pastor, ovelha, casa de Deus, que é o lugar santo, e altar. Onde era o altar? A sarça. Por que a sarça era o altar? Porque é no altar que Deus se manifesta para a ovelha. Então Moisés, vem diante da sarça. Eu quero que você feche os teus olhos. Pega na mão do seu irmão, que nós vamos orar. E é só você que está precisando de receber a estrutura nessa noite. Deus vai derramar sobre a tua vida uma unção diferente hoje. É só você que está precisando verdadeiramente de uma estrutura. É só você que entrou aqui com a estrutura abalada. É só você que está caminhando só pela graça. É só você que não tem força nem por você mesmo. É só você que as estruturas já está balançando com qualquer sopro. É só você que nesta noite, e a estrutura está fraca, o que vai acontecer? Deus vai começar a tocar em você nesta noite. Eu já posso ver Jesus tocando aqui na frente. Eu já posso ver crente sendo tocado por Jesus aqui. Olha Jesus tocando. Olha Jesus tocando aqui. Jesus vai tocar você aí também. E você vai receber do mesmo poder. E esse poder vai trazer estrutura. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja. Eu
oro por eles nessa noite, e eu faço uma oração ousada nesta noite. A oração ousada é: se há verdadeiramente um Deus da sarça, que dá estrutura, começa a mandar poder agora, começa a mandar fogo agora, manda fogo agora, manda fogo agora. Eu conto até 3, e no toque de 3, a descarga de poder vai descer na tua vida. Você que está ligado com a sarça, se prepara para receber. Eu conto 1, e o ambiente da glória já invadiu faz tempo este lugar. Eu conto 2, olha o vento do Espírito que está soprando aqui, sente o vento. Eu conto 3, recebe agora, 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 agora. Seja cheio, seja cheia, cheio, cheia, cheio Moisés, cheia Moisés, cheio, cheia. Deixa Deus te tomar agora, deixa Ele te pegar, deixa Ele te encher. Dá lugar, profeta, seja cheio, agora, agora, chá. Olha lá, pegou. Vai pegando a glória dele aí. Vai pegando a glória dele aí. Vai pegando a glória dele aí. Vai pegando a glória. Vai pegando a glória. Vai pegando. Pegou. 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 Vai pegando a glória. Pega. 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 Olha o te enchendo. Tem da planta dos pés ao alto da cabeça. Recebe aí. Chá. Pega. 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 Olha a descarga. Chá. Chá. Recebe, 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 recebe. Seja cheio, seja cheia, cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia da presença dele. Vai adorando a Ele, vai adorando. Porque enquanto você adora, o fogo está pegando na sarça. Enquanto você adora, o poder está descendo. E Deus está te dando uma estrutura nessa noite. Adora Ele, adora, adora. Deixa Deus te usar, profeta. Para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Ai, eu quero ser levado por tua direção. Ouvir tua palavra. Apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te servir. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor.
Deus abençoa as palmas, adora Jesus agora. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, uma salva de palmas, irmãos, Deus.